Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer pra vocês um top 6 ETFs aqui de Small Cap. Muita gente me pede pra estudar, pra diversificar na carteira de ETF, quais que eu mais gosto, então hoje eu vou trazer pra você um top 6 e no final eu vou trazer um bônus aí de um ETF muito interessante de Small Cap que eu acho que vocês não conhecem, então fica até o final do vídeo pra você realmente pegar todos esses insights. Então deixe já a curtida nesse vídeo aqui, se inscreva no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta esse tipo de conteúdo, ele vai te trazer mais vídeos desses. E hoje eu tô animadão, hein? Vocês vão ver esse top 6 aqui que tá maravilhoso. Solta a vinheta aí, editor! Nem tem vinheta. Vamos pra cima, vamos pra cima. Bom, a gente tem que começar aqui falando pra vocês o que é Small Cap, antes de eu citar os top 6 dos que eu mais gosto e aquele bônus no finalzinho aí que vocês vão gostar pra caramba. Small Cap significa empresa de baixa capitalização, empresas de pequeno porte. Normalmente são empresas de capitalização de no mínimo 300 milhões de dólares a 2 bi de dólares, tá? Então pega bem empresas pequenininhas mesmo. Ela normalmente tem alta volatilidade e um risco também muito alto, tá? Quando você tem volatilidade eu digo que ela sobe e desce muito. O legal das Small Caps é que elas conseguem dobrar seus números facilmente, né? Dificilmente de uma blue chip, que são aquelas empresas gigantescas, né? Facebook e Amazon. É difícil ela dobrar o número dela de um ano pro outro. Agora a Small Cap, como é uma empresa pequena, tem um valor ali menor de receita, ela consegue dobrar e consequentemente entregar mais valor e você conseguir aumentar mais seus rendimentos. Então por isso que Small Cap normalmente é relacionado com um alto valor de rentabilidade, né? E um alto risco também. São aquelas ações que se você acertar, saber exatamente escolher uma ação fora dos ETFs, você vai ganhar muito dinheiro, muito mais que colocar no Facebook e Amazon. Porque quando uma Small Cap dá certo, ela dá e muito. Você explode e ganha muita grana aí. E olha que legal esse insight que eu vou trazer pra vocês. Os economistas, quando querem ver qual o indicador, né, está mostrando se as empresas de baixa capitalização ou Small Caps estão se dando bem ou não no mercado, eles utilizam um indicador chamado Russell 2000, que basicamente pega 2.000 empresas dos Estados Unidos de pequeno porte e coloca num indicador só. E o interessante de você comparar principalmente Small Cap com o Russell 2000 e até o S&P 500, que são empresas de grande porte na grande maioria, muitas das rentabilidades dos dois são diferentes de acordo com a economia do que está acontecendo. Só pra vocês terem noção, o porquê às vezes Small Cap é legal e às vezes Blue Chip é legal, ou você ter os dois na carteira pra você ter sempre... Os dois vão subir, né, ao longo prazo, mas às vezes em alguns momentos uma sobe mais do que a outra. A gente traz aqui o conceito da crise de 2000, da bolha de 2000, em que as empresas de tecnologia explodiram aí, né, muita gente começou a comprar empresas de tecnologia, as .com, e aí de um dia pro outro começou a despencar, vendo que o pessoal tava pagando muito mais do que o necessário e aí as empresas de tecnologia caíram lá pra baixo e despencaram. E exatamente na crise de 2000, as pessoas estavam investindo em empresas de grande porte, né, as blue chips, seja na Cisco, Microsoft, e quando a bolha estourou e ela começou a voltar, as empresas começaram a rentabilizar, as small cap elas explodiram pra cima, elas subiram muito mais do que as blue chips. Isso porque as blue chips tinham ganho grandes valorizações ali, todo mundo olhava pra essas empresas na bolha de 2000, no momento que tava todo mundo olhando pra isso, e poucas pessoas pra small cap, e foi aí que teve a virada do jogo. Então é muito interessante você ter essa diversificação. E é o mesmo conceito de você colocar madeira e fogo, fazer uma fogueira aí, por exemplo. Quanto mais madeira você colocar, mais alto o fogo fica, né? E, por exemplo, empresas de Facebook e Amazon, para elas continuarem crescendo, elas precisam de muita madeira, é uma fogueira gigantesca. Agora, small caps, coloca uma, duas madeirinhas, ela já começa a acender o fogo, já começa a ganhar potência, né? Então, você precisa de um menor impulso para essas small caps começarem a voltar a rentabilizar, elas precisam de alguma capitalização menor, algum recurso menor. Agora, empresa grande, para ela voltar, né, o que ela era, precisa de muita lenha, muito empréstimo, muito acionista, então é muito mais difícil. Então o legal de small cap é realmente para você comprando aos pouquinhos e ela te dá, entregar grandes valorizações com um risco ali atrelado. A gente já tá chegando no top 6 ETFs, que eu sei que é o que vocês querem ver, mas eu tenho que explicar realmente como funciona small caps para vocês terem uma noção e não investirem sem saber. Mas aqui eu queria comparar para vocês a diferença de rentabilidade mais ou menos do Russell 2000, que ele normalmente é utilizado pelo ETF IWM, tá? E o VOO, que é o S&P 500, ou seja, eu peguei um ETF de baixa capitalização e um de alta capitalização, que é o S&P 500. Vocês conseguem ver aqui que em momentos de grande queda, né, que nem a crise, as small caps elas sofrem mais do que a S&P 500. Mas na volta, a volta normalmente é maior do que a S&P 500. Elas conseguem voltar muito mais rápido, mas elas caem também muito mais rápido. Então é como eu falei pra vocês, small cap é aquela volatilidade, aquele barco em alto mar aí que fica subindo e descendo, mas quando você pega uma subida o negócio vai que nem um foguete. E vou pedir pro editor colocar uma imagem bem interessante na tela para vocês acompanharem. Que legal também a rentabilidade que tá tendo desde junho, né, no caso dessa imagem de 2020, o Russell 2000, que é o small cap, contra o S&P 500. Vocês conseguem ver que agora o S&P 500 tá ganhando de toda a valorização do Russell desde março,
né? Então já faz alguns meses que o S&P tá ganhando do Russell. Mas olha que interessante, se você pegar, por exemplo, janeiro de 2021, as small caps trouxeram uma rentabilidade muito maior do que a bolsa americana, o S&P 500, que teve uma rentabilidade negativa. Então você vê que legal a diversificação e como necessário ela é. Bom, o primeiro ETF de small cap que eu queria trazer para vocês aqui é o IWM. É aquele que simplesmente replica o Russell 2000, ou seja, pega 2.000 empresas de baixa capitalização dos Estados Unidos. Ele tem uma taxa de administração de 0,19, tem quase 2.000 empresas, que nem eu falei para vocês, e é o segundo maior ETF da bolsa americana. E aqui tá um pouquinho da sua distribuição, que é um percentual maior em finanças, e em segundo lugar assistência médica, que algumas empresas que ele investe. E o dividendo yield desse ETF é de 0,9%, que é bem baixinho, não é para isso que ele foi criado também, né? Agora vamos para o segundo ETF, que é o IJR, um ETF aí de small cap que pega empresas do S&P, e ele é o maior ETF da bolsa americana, tá? E a taxa de administração dele é de 0,06, é uma das menores do mercado. Ele tem atualmente 600 empresas no portfólio, 100% distribuído nos Estados Unidos e com alguns setores como financeiro e industrial sendo os maiores aí. Essas são algumas empresas que ele tem dentro do portfólio e o dividendo yield dele é de 1,10%. E um dado interessante que eu esqueci de falar pra vocês é que na bolsa americana a gente tem mais de 134 ETF de small cap, tá? São bastante. Então eu quis trazer o top 6 aqui dos que eu mais gosto, mas logicamente que tem mais de 134 aí pra vocês escolherem, tá? O terceiro ETF aqui muito interessante de small cap é o VBK, é um ETF que foca em pegar empresas de small cap, de pequena capitalização, growth, tá? De crescimento, ou seja, são aquelas bem arriscadas, mas que dão porrada pra cima quando dão de verdade. O ETF tem uma taxa de administração bem interessante de 0,07, o que também é bem baixo, e tem aí aproximadamente 652 empresas no portfólio. Logicamente, para ele escolher essas ações que irão dentro desse ETF, ele utiliza alguns indicadores importantes, de acordo com a metodologia ali da Vanguard, né? Que é a gestora desse ETF. Então eles utilizam ali o histórico de 3 anos de crescimento lucro por ação e diversos outros indicadores que pontuam se a empresa é growth ou não para eles. A exposição também é de 99% nos Estados Unidos, sendo tecnologia primeiro e assistência médica em segundo. E como a gente sabe, tecnologia normalmente é um setor que tende a valorizar e muito. E aqui vocês conseguem ver algumas empresas aí que eles acreditam ser small cap e growth que tá dentro desse ETF. O dividend yield do VBK é de 0,43%. Na maioria dos ETFs aqui vão ter um dividend yield baixo porque small cap tende a não pagar dividendo, né? Ele quer crescer cada vez mais. O quarto ETF aqui é o VBR, tá? É um ETF também da Vanguard, só que em vez de ser growth, ele é Velo. Então é interessante para você ter um ETF de small cap, talvez de growth, um de Velo diferenciado. No caso de Velo, ele foca em adquirir empresas que aparentemente estão desvalorizadas, ou seja, com um preço barato, ou seja, custando na bolsa menos do que ele deveria custar. Logicamente, ele utiliza alguns indicadores para tentar encontrar isso, como o Price to Earnings, que é o PL, preço sobre lucro, e algumas outras metodologias utilizadas pela Vanguard. O ETF tem uma taxa de administração de 0,07%, que é bem interessante. Tem aí aproximadamente quase 1.000 ações dentro dele, então 944, é bem distribuído, bem interessante. Tem aqui 99% nos Estados Unidos, 130% na parte financeira e 16% em consumo cíclico, tá? E aqui são algumas empresas aí que ele tem dentro do portfólio. O dividend yield desse ETF VBR é de 1,51%. O quinto ETF que eu trago aqui para vocês, que não tinha como deixar ele fora também, é o SCHA, tá? Ou CHA, sei lá como a gente pode falar isso, que é da Charles Schwab. Ele também é um ETF muito interessante de small cap e ele pondera diversas empresas. Aí, se a gente olhar, tem quase 2.000 empresas dentro dele, só dos Estados Unidos, tá? Com uma taxa de administração de 0,04, que é bem baixo e bem interessante. Esse ETF tem uma distribuição bem interessante aqui em financeiro, consumo cíclico, e vocês conseguem ver que a distribuição dele é um pouquinho mais regular, né? Não tem uma ponderação muito mais alta no setor financeiro, por exemplo. Aqui são algumas empresas que ele tem dentro do portfólio, e como ele tem 2.000 empresas, acaba ficando um percentual pouquinho em cada uma. Então vocês conseguem ver que a ação que ele tem maior percentual investido é 0,67%, menor que 1%. Então isso é muito legal para você que quer se expor no mercado de small cap sem correr muito risco, né? Que você vai ter uma diversificação bem interessante. O dividend yield desse ETF, do SCHA, é de 0,94% ao ano. Agora vamos para o sexto ETF, lembrando que o próximo é aquele bônus que eu queria trazer para vocês, que eu acho que vocês não conhecem de small cap também, mas vamos para o sexto aqui, que é o ETF VSS. Ele é um ETF também da Vanguard, de small cap, mas que ele pega empresas do mundo todo fora dos Estados Unidos. Então para você que quer ter uma diversificação de empresas small cap do Japão, da Rússia, da Europa, do Canadá, é interessante porque ele tá uma exposição fora os Estados Unidos, então é bem legal para diversificação. O ETF tem uma taxa de administração de 0,11% ao ano, é um pouquinho elevado dos outros que eu mostrei para vocês, e tem aproximadamente aí 4.000 empresas dentro do portfólio. Sim, 4.000 é bastante. Mas olha que interessante a distribuição pelos países, né? A gente tem Canadá, Japão,
pô, Austrália, Alemanha, tem até Índia aqui, tá? Coreia, então é bem legal porque ele pega small caps daqueles países. Ele tem uma distribuição bem interessante também, financeiro, industrial, consumo cíclico, tecnologia, e essas são algumas empresas aí que ele tem dentro do portfólio. E você pode ver aqui que a distribuição ela é bem pequenininha em cada empresa, né? Porque são 4 mil. O dividend yield do VSS é de 1,92%, é um dos maiores aí que a gente tem de small cap. E como eu falei pra vocês, ele é bem interessante se você quer ter uma exposição global em small cap ou em empresas de baixa capitalização. Bom, e agora chegamos no ETF extra que eu queria trazer pra vocês aqui, que ele é de small cap, que eu acho que vocês não conhecem, ele é um pouco diferenciado, que é o ECNS. Ele é simplesmente um ETF que investe em empresas chinesas de small cap. Então, você que quer se expor na China, que gosta, né, desse país aqui provavelmente vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos e gosta de empresas de baixa capitalização, esse é um ETF para você estudar. Lembrando que ele é um ETF muito arriscado, tá? Ele tem muita volatilidade, ele pega empresas assim que eu nunca ouvi falar, né? É um risco muito alto, mas se você gosta de estudar esse tipo de ETF, tá aí um para você extra que curte isso. A taxa de administração é de 0,59%, um pouquinho mais elevada porque ele investe em outros países, isso tem um custo mais alto mesmo, e ele investe aí num total de 243 empresas, tá? E vocês podem ver que boa participação aqui de Hong Kong, China, tá? E a outra, Estados Unidos e Singapura, mas é um negocinho bem pequeno. Aí você consegue ver que a distribuição é grande em financeiro, consumo cíclico também, e essas são algumas empresas que ele investe. E você consegue ver que tem um percentual um pouco maior nas empresas. Então, realmente, é um ETF muito arriscado, tá? Talvez seria legal você comprar esse ETF se você quisesse fazer um swing trade. Eu acho que a China agora vai se dar bem com tal coisa, small cap lá vai se dar bem. E você compra e vende depois com a valorização, porque realmente o gráfico dele é bem feinho e não é uma coisa que eu acho que eu manteria pro longo prazo. E só pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro e mostrar pra vocês a situação da valorização dos ETFs de small cap, no caso eu peguei o IWM, que é o Russell 2000, pedi pro editor colocar na tela aí pra vocês que depois da crise o ETF chegou a valorizar e muito, tá? Então tomem cuidado na entrada de ETFs de small cap agora, nesse momento, que realmente ele valorizou muito mais do que ele normalmente costuma valorizar, e isso normalmente vem depois de uma correção, tá? Então tomem cuidado, mas eu acho que é interessante vocês terem na carteira algum ETF de small cap pra fazer aquela famosa diversificação de portfólio. Bom, pessoal, esse era o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, eu tentei fazer meu melhor aqui pra trazer os melhores ETFs de small cap pra vocês. Não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, se inscrever no canal pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!